Fala galera, tudo bem? Nesse nosso vídeo a gente vai falar de um dos assuntos mais importantes de filosofia, um dos conteúdos que eu mais gosto de trabalhar, que mais gosto de abordar, que é o pensamento da filosofia cristã, que se materializa assim, efetivamente dentro da Idade Média, né? E é sobre esse assunto que eu discorrerei com vocês pelos próximos 2 vídeos, esse e o seguinte, tudo bem? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender quais são as características da filosofia cristã. Em primeiro lugar, ela tenta conciliar a fé com a razão. Isso se dá, sobretudo, porque os cristãos, na sua gênese, né, na sua origem, eles são muito vistos de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, tá? E aí, para tentar defender a sua fé e, ao mesmo tempo, converter outras pessoas a se transformarem em cristãs, então eles acabam dialogando com a razão filosófica grega em especial, tá bom? Bom, uma segunda característica dessa filosofia cristã é que ela foi decisiva na formação das bases ou dos dogmas do cristianismo, como, por exemplo, as concepções de trindade, as concepções de livre-arbítrio, as concepções de purgatório, as concepções até nas questões políticas. Por isso que ela vai ser muito importante para a sociedade ocidental. Tranquilo? Mas olha só, amados, antes da gente começar um pouquinho sobre ela, eu preciso fazer algo que é uma espécie de um retorno, né? Quem tem aula comigo presencial sabe que eu tenho esse hábito. Gente, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a Grécia, que é o berço da filosofia ocidental, ela vai ter colônias, uma delas vamos chamar de Magna Grécia. A Magna Grécia se converte naquilo que a gente vai chamar como Roma. E Roma teve um vasto império, um império que chegava, por exemplo, no norte da África e em porções do Oriente, né, porções asiáticas. Essas porções asiáticas a gente vai chamar de periferia do Império Romano. Pois, amados, foi na periferia do Império Romano que a gente teve o surgimento do cristianismo. O cristianismo nasce na Palestina, que na época pertencia ao Império Romano, e o Império Romano tinha uma característica muito curiosa, né? Ele não interferia, por exemplo, nos valores culturais e religiosos dos povos que conquistava. Haja visto, por exemplo, a famosa expressão que Pilatos lavou as mãos, né, e deixou com que os judeus decidissem o que fosse feito com Cristo. Então, o cristianismo nasce no que hoje seria, pessoal, as periferias do mundo contemporâneo. Se hoje o Cristo nascesse, ele não nasceria, por exemplo, no centro milionário de uma grande cidade, ele não nasceria, por exemplo, nos lugares de condomínio fechado, e aqui não é uma crítica a isso, nada, só quero que vocês entendam que o Cristo nasce na favela do Império Romano. O corpo do Cristo é um corpo de favelado. Afinal, conforme diz a própria tradição, o seu nascimento deu-se em um lugar que é tão cabuloso que ele dividia esse espaço com animais, numa estalagem. Então, a gênese do cristianismo é a gênese da pobreza, é a gênese da periferia, é a gênese, sobretudo, do preconceito. E lentamente, amados, essa filosofia que nasce no Oriente, né, no caso essa religião, ela vai conquistando o espaço entre as massas mais pobres ou entre os escravos. E os cristãos eram vistos de uma forma muito taxativa dentro do Império Romano. Eram vistos como ignorantes, eram vistos como burros. Alguns apelidos que davam aos cristãos, por exemplo, chamavam os cristãos de praticarem incesto, porque estavam casando com as suas irmãs em Cristo. Chamavam os cristãos de canibais. Por quê? Porque comiam o corpo do Cristo. Chamavam os cristãos de ateus. Por quê? Porque o Deus bíblico, o Deus do Novo Testamento, melhor dizendo, não tinha uma representação imagética, ou seja, não tinha estátuas.
E o Império Romano, a gente vai ter as grandes estátuas. Então, se não há imagem, não há Deus, são ateus. E aí, amados, ao mesmo tempo, a gente vai ter um dado momento em que o próprio Império Romano vai ter uma crise econômica muito séria por causa da diminuição das conquistas. Então, para que gerasse uma certa tranquilidade, um certo conforto nos pobres romanos que estavam faltando trigo, que estavam desempregados, o Império Romano, as lideranças romanas, colocam cristãos para serem devorados nas arenas. A gente chama isso de martírio cristão. Por quê? Porque eles estão sendo colocados nas arenas pela sua condição cristã. Lembrem que a religião oficial do Império Romano é o paganismo. E aí você pensa, essas pessoas estão morrendo pela opção de fé que elas tinham. Enquanto isso, massas vibravam assistindo aquilo, ingerindo comida, levando trigo para casa. Só que ao mesmo tempo, gente, essa martirização colaborou para que surgisse nas pessoas que assistiam uma pulga atrás da orelha, do tipo, fulano ali está morrendo por esse negócio aí, esse negócio deve ser verdade. Então, curiosamente, a martirização desencadeou um interesse na massa romana, né, nos pobres romanos, nos plebeus romanos, de quererem conhecer o cristianismo. Uma outra questão que a gente vai ter é que, para fugir da morte nas arenas, muitos cristãos acabam indo para as fronteiras do Império Romano, em busca de proteção, em busca de livrar-se de qualquer coisa. E os cristãos são chamados, então, de pessoas do caminho. Tá? Uma coisa que é muito importante é que, ao irem para as fronteiras do Império Romano, as fronteiras do Império já tinham menos soldados. E muito próximo das fronteiras tinham os povos bárbaros. Então, os cristãos entraram em contato com os bárbaros. E, obviamente, que o primeiro contato não foi muito legal, não foi muito amistoso, mas lentamente alguns bárbaros se converteram. Então, quando você aprende fim do Império Romano, e o teu professor de história coloca o cristianismo como uma das razões, essa é uma das razões. Porque o Império Romano não caiu do nada, não foi assim, ó. Não foi em 476 que o Átila Huno foi lá, colocou o pé em Roma e acabou tudo. Não, gente, são séculos de tentativas de invasões bárbaras. Ao mesmo tempo, séculos de presença cristã nas fronteiras. Então, lentamente, o cristianismo ele começa a conquistar as massas. A religião oficial é o paganismo, as massas estão cada vez mais cristãs, então o Império Romano vai ter que tomar algumas medidas para evitar, por exemplo, uma revolução social. O cristianismo ele era mal visto porque ele dizia que todas as pessoas eram iguais, todos eram pecadores. Gente, o imperador romano era visto como o próprio Deus, então isso não pega muito bem. Quando o cristianismo diz que todos são iguais, diz que o escravo romano e o imperador romano é pecador. Essa condição de igualdade que o cristianismo traz agrada os escravos. Porque afinal, puxa vida, cara, eu sou igual, agrada os plebeus, desagrada as elites. Então, lentamente, o cristianismo vai crescendo, crescendo, crescendo. Antes que eu faça isso aqui com vocês, olha uma coisa curiosa que eu trago aqui. À medida que o cristianismo se constitui e cresce pra caramba, o Império Romano toma algumas medidas para tentar conter aquilo que o cristianismo poderia causar, como, por exemplo, o medo de uma revolução social. Então, depois da martirização excessiva, da morte, da carnificina, de se dispersarem pelo caminho, o Império Romano, por meio de Constantino, no ano 313, no Édito de Milão, gravem bem isso, permite ao cristianismo liberdade de culto. Então, o Império Romano continuava sendo pagão, mas permitia aos demais indivíduos de outras religiões, sobretudo cristãos, a sua liberdade de exercício. Isso acontece porque o cristianismo estava cada vez mais forte. Depois, o Édito de Niceia, né, ou o Conselho de Niceia, no ano 325, é um importante encontro, é o primeiro grande concílio cristão, inclusive o Constantino faz parte. Esse édito discorria a respeito da natureza divina de Deus, ou de Cristo. Será que Cristo, quando veio à Terra, ele era Deus? Ele era filho de Deus?
ou será que ele só virou Deus depois que morreu? Discutiu-se aqui nesse édito, por meio de correntes como o arianismo, que eu converso com vocês daqui a pouquinho, e o pelagianismo, que também converso com vocês daqui a pouquinho. Depois a gente vai ter o édito de Tessalônica no ano de 380. Qual a importância do édito de Tessalônica, amados? Faz com que o cristianismo se transformasse na religião oficial do Império Romano. Aqui ela foi permitida, aqui ela passa a ser oficial. Da martirização, agora é a igreja do Estado. É uma coisa política. Tudo bem? Então perceba, 380, século IV, a Idade Antiga acaba no ano 476. Ou seja, pouco menos de 100 anos depois, a gente tem o fim da Idade Antiga, chega na Idade Média, que eu quero tratar com vocês, e isso é um dos sintomas para a gente ver como que o cristianismo colabora para o fim do Império Romano. Eu só fiz uma introdução até agora, porque a partir daqui eu quero que a gente entenda algumas questões básicas. Olha só, coloquei o século I, que seria o século de nascimento do Cristo, coloquei o século V, que é o século que marca o fim da Idade Antiga e o começo da Média, e coloquei o século XV, que é o fim que marca o fim da Idade Média e o comecinho da Idade Moderna. Tá? Bom, aqui, Idade Antiga, aqui, Idade Média. A filosofia cristã, ela surge dentro da Idade Antiga e ela penetra toda a Idade Média. A filosofia cristã, meus queridos, se divide em duas. Uma primeira vamos chamar de patrística, uma segunda vamos chamar de escolástica. A patrística tem esse nome por causa dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os padres, os primeiros grandes pensadores, pessoas que inclusive morreram aqui na martirização. Tá? Ao passo que o nome escolástica vem de escola, escolas e universidades cristãs. A patrística surge para confrontar o pensamento do paganismo, que é o pensamento religioso oficial do Império Romano. A escolástica surge para combater o humanismo, que, dentre outras coisas, relativizava a verdade. Amados, o que as duas têm em comum, além de serem cristãs? Isso que eu coloquei aqui para você na introdução. Ambas têm em comum a tentativa de conciliar a fé cristã com a razão grega. Tudo bem? Vamos lá um pouquinho mais? Olha só, a patrística, ela se estende, né, da Idade Antiga até metade da Idade Média. Chamamos isso aqui de Alta Idade Média. Alguns filósofos e historiadores colocam a patrística até o século IX, outros até o século XI. Tá? Calma, fica tranquilo. O que importa você saber é Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Ao passo que a escolástica surge na Baixa Idade Média, isto é, Idade Média em crise. Se você observar bem, eu coloco uma data para os senhores. O ano é 732. A cidade é Poitiers. Aqui em Poitiers acontece uma importante batalha. De um lado cristãos, do outro muçulmanos. Essa batalha é uma batalha muito interessante. Os muçulmanos, pessoal, um século antes, tinham já conquistado toda a Península Arábica. Lembrem, no ano 622, a fuga de Maomé de Meca para Medina. E depois disso, a gente vai ter a conversão das religiões arábicas para o islamismo. A palavra Islã quer dizer submissão, obediência. Há uma palavra, há uma ideia que existe o seguinte, olha, só existe um Deus que é Alá e Maomé é seu profeta. E todo muçulmano tem que obedecer isso e proclamar isso, obediência. Ao passo que Poitiers ficava localizado no que a gente chama de Reino Franco. E o Reino Franco, amados, era um dos reinos mais católicos e mais importantes da Idade Média da Europa Ocidental. O Reino Franco vai dar gênese aquilo que a gente vai chamar como Império Carolíngio. Os muçulmanos saem lá da Península Arábica e vão em direção à Europa para islamizá-la. Conquistam o que hoje seria Espanha e Portugal. E aí decidem então tentar conquistar outros territórios, além de Portugal e Espanha. Não existia Portugal na época, era apenas Espanha. Então partem em direção ao Mediterrâneo, em direção a Poitiers. E aí lá em Poitiers, o Reino Franco vai se proteger.
De um lado, a cristandade do reino franco, do outro, a ideia da islamização dos reinos muçulmanos. Quem vencesse seria muito decisivo para a história da Europa Ocidental. Os cristãos vencem os muçulmanos. Ufa para os cristãos, que pena para os muçulmanos. Só que tem uma coisa muito importante a respeito disso. A derrota muçulmana fez com que, em primeiro lugar, a Europa não fosse islamizada e os muçulmanos ficaram circunscritos no que seria a Espanha. Agora tem uma questão muito importante. Os muçulmanos foram responsáveis em introduzirem na Europa Ocidental o pensamento filosófico do Aristóteles. E isso vai ser fundamental para que depois a filosofia cristã pegue o Aristóteles e constitua isso uma base importante no seu pensamento. Bem? Tranquilo? Caminhando aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre a patrística, né? Vamos entrar nesse assunto. Primeira coisa básica, amados, na patrística, a ideia da fé e a ideia da razão. Eu disse para você na nossa introdução que a filosofia cristã como um todo, ela tenta conciliar a fé com a razão. Agora, a patrística, a fé vem primeiro e a razão vem depois. A frase que eu quero que vocês escrevam é: a fé revela verdades diretas, a razão apenas confirma. Em outras palavras, a verdade vem pela intuição. Eu sinto, depois eu checo, veredito. Eu preciso crer para entender, diz um grande filósofo que eu já comento com vocês. Uma questão importante, a patrística surge, conforme eu já disse com os senhores, graças aos padres copistas. Ou seja, pessoal, a gente tem dois tipos de padre. O padre que ouve a confissão do fiel na capela e o padre que fica lá por horas, anos, vida inteira em ordens religiosas isoladas. O que a gente chama de monges. Esses padres copistas, eles copiam textos clássicos. A vida inteira deles é copiar textos. Copiar. Não existia impressora, amado. Não existia Xerox. Era ali, um trampo do Jiraya, letra perfeita, bonita, com precisão. Esses padres copistas, a gente também pode chamá-los de clero regular, que é o oposto ao padre da paróquia, que a gente chama de clero secular. Quais são os principais nomes da patrística na sua gênese? Plotino e Boécio. Agora, desses, o mais importante para essa aula é o Plotino. Por quê? Porque o Plotino, ao pensar a patrística, e o Boécio também dá prosseguimento com isso, embora o Boécio também flerte com Aristóteles, o Plotino, ele pega os conceitos do Platão comigo aqui, Flavião. Eu disse para vocês que a filosofia cristã concilia a fé cristã com a razão filosófica. E aí o Plotino vai tentar encontrar na filosofia grega qual seria o melhor pensador para inserir dentro do pensamento cristão. E ele pensa em Platão, porque as coisas que o Platão diz falam muito do outro mundo, o mundo das almas e das ideias. O Plotino vai lá e, ao resgatar o Platão e colocá-lo na ótica cristã, dá origem ao que chamamos como neoplatonismo. Neoplatonismo. Como que a gente entende neoplatonismo? É a leitura de Platão pelo crivo cristão. A gente chama também de cristianização de Platão. No entanto, amados, a figura mais importante, a qual eu vou encerrar esse vídeo, se chama Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele falece ainda dentro da Idade Antiga, ele falece no ano 430, tá? A Idade Média começa no ano 476, uma sonora diferença. Santo Agostinho era um cara que não era religioso, ele era ateu. E além de ser ateu, ele era maniqueísta. Entre outras palavras, flertava com a ideia de bom e mal. Ou é isso ou é aquilo outro. Tinha uma condição financeira bacana, sua mãe era cristã, seu pai era pagão, tinha uma vida sexual ativa pra caramba. Eu costumo dizer que se tivesse Tinder naquela época, Santo Agostinho teria zerado o Tinder. Até que um dia ele se converte. A mãe dele manda uma carta de Romanos.
Romanos da Bíblia, e fala, filho, leia. E ele lê, e ele fica perturbado, e segundo ele, a mente dele é iluminada. E ele parte a discorrer ao pensamento cristão. Ele passa a devorar a Bíblia pra caramba. E ele escreve obras importantes como Confissões, Cidade Santa. Santo Agostinho, inspirado por Plotino, pega os conceitos do Platão para consolidar o seu pensamento. Primeira coisa importante para vocês, a gente vai acabar esse nosso vídeo, senão vocês vão dormir na minha aula. Santo Agostinho ele combate as ideias do arianismo e do pelagianismo. O arianismo negava a natureza divina de Cristo. Negava a ideia de que Cristo, quando veio para cá, seria Deus. Ele era um homem. Ao passo que o pelagianismo questionava a doutrina do pecado original. E o que é a doutrina do pecado original? É a ideia de que todos nós nascemos em pecado. O Santo Agostinho fala assim, não, todo mundo nasce em pecado. A gente é corrompido pra caramba. Essas duas tendências entram na Idade Média e são vistas como ideias heréticas. Então, quem defende arianismo e pelagianismo é perseguido pela igreja. Uma questão fundamental em Santo Agostinho é o confronto de liberdade versus livre-arbítrio. Antes que eu entre nesse assunto, o Agostinho disse o seguinte, Platão chegou na porta do céu, bateu, não entrou. Por quê? Porque ao invés de crer em Deus, creu no mundo das ideias. Então ele pega aquelas ideias do Platão, de perfeição, de um outro mundo, e entende que aquilo que o Platão quis dizer era aquilo que Cristo e Deus já tinham manifesto. É como se Deus tinha se revelado a Platão e ele não tivesse entendido a mensagem. Então, para Agostinho, voltar para Deus ou fazer as coisas para Deus é ser livre. Ao passo, pessoal, que fazer as coisas para agradar a carne, para agradar as paixões, a lascívia, a concupiscência, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o mau uso da liberdade que Deus nos deu. O livre-arbítrio é você optar em se distanciar de Deus. O livre-arbítrio, segundo Santo Agostinho, é você ser escravo da carne. Nessa ideia, para ele, a única maneira da gente se libertar é a gente renunciando às paixões carnais e voltando para Deus. Dizendo o cara que teve sonoras experiências sexuais na vida dele. Ao mesmo tempo, Agostinho vai dizer que Deus criou tudo, mas Deus não criou o que é mal. Quem criou o mal foi o homem. E o mal é fruto, sobretudo, da desobediência do homem frente a Deus. O mal é fruto, sobretudo, do afastamento do homem frente a Deus. Deus criou aquilo que é bom, e tudo que é bom é dele. Uma outra coisa muito importante é a ideia de tempo linear. Santo Agostinho vai entender que o tempo é uma coisa que existe, mas nós e a nossa alma criou ontem, hoje e amanhã. E a nossa vida, a nossa existência, a minha e a sua, se dá mediante esse conflito entre o ontem, entre o hoje e entre o amanhã. De modo que a gente tenta definir o tempo. E à medida que a gente tem essa vida, e a gente não veio daqui, a gente veio dos céus, que Platão chamaria de mundo das almas, das ideias, a nossa existência aqui é sempre em direção a algo. E esse tempo final, essa direção a algo, seria ou a nossa morte, onde a gente iria para o céu ou para o inferno, ou seria o retorno do Cristo. Por isso que é comum, em alguns vestibulares, aparecer a seguinte expressão: a concepção agostiniana de tempo, ou seja, gente, traduzindo, uma teleologia. Vai chegar lá na frente. Teleologia, lembra de positivismo, Aristóteles e Marx. Lá na frente, lá na frente, lá na frente. Por isso que é muito comum no cristianismo a ideia do ano 1000, do ano 2000, do juízo final, do fim dos tempos. Essa concepção é agostiniana. O próprio Agostinho vai entender que a política, ela é uma transição frente ao céu. Então, por exemplo, pessoal, sendo esse cara um cara muito cristão, ele vai dizer que o rei deve ser cristão e evangelizador. O papel do monarca, além de ser um bom cristão,
é tentar converter outras pessoas. Pausa, volta aqui para mim. Ano 732, Batalha de Poitiers, cristãos versus muçulmanos, Reino Franco versus reinos arábicos. Ou seja, o Reino Franco queria converter os muçulmanos. E essa ideia da conversão faz com que, dentre outras coisas, quem não é cristão deveria ser submetido à força cristã. E a última coisa para a gente tratar aqui, né? E ao falar dessa política, isso é um teocentrismo, né? É a ideia da iluminação. A teoria da iluminação é a ideia cristã da teoria da reminiscência do Platão. Platão dizia na reminiscência que a alma lembrava. A teoria da iluminação diz que a nossa alma, quando é iluminada pela verdade de Deus, ela volta para Deus. Porque todos nós viemos de Deus, nascemos em pecado. E ao estarmos em pecado, caverna, Platão, estamos em trevas. O pecado simboliza as trevas, o pecado simboliza a caverna. Então, quando a gente reconhece as nossas limitações, é porque a verdade de Deus nos iluminou. O homem é uma centelha divina que, ao reconhecer o seu pecado, ao reconhecer os seus limites, ao reconhecer que não é livre e ao reconhecer que precisa de Deus, volta para Ele. A alma lembra do sagrado. Beleza? Continuo com vocês no nosso próximo vídeo. Foi um prazer gigantesco. Um beijo grande. Tchau, tchau.